Boa noite, gente. Por motivos de técnicas, né? A gente se perde ainda com os equipamentos, é muito comum isso. Nós, os seres humanos, com tanta tecnologia, a gente ainda se enrola com ela. Eu também me enrolo às vezes com o smartphone, se perde com a realidade. Esse tema que você está vendo posto aí, eu te garanto que você nunca viu em nenhum centro espírita ainda ser falado. Eu lhe garanto isso, por uma lógica. Antes de criar o tema, antes de compilar o tema, de pesquisar a respeito, nós consultamos amigos da doutrina, companheiros, para ver como é que a gente poderia embasar a temática da colônia espiritual. Se nós falássemos diretamente dela, sem o embasamento na doutrina, ela ficaria muito confusa. Nós não acreditaríamos, na verdade, no seu conteúdo, porque parece mesmo uma obra de ficção. Só que não é. É só nós nos lembrarmos das colônias espirituais chamadas Nosso Lar, que a gente chama de Cidade Nosso Lar, mas é uma colônia, e de Alvorada Nova, de Eurípides Barçanufo, que também é uma colônia, da qual nós só vamos citar aqui os nomes, não vamos falar nada a respeito, porque caberia uma exposição única para cada uma delas, com toda a certeza e razão da complexidade que são essas colônias. Então nós vamos fazer um en passant por todas as colônias que tem no Brasil, bem rápido, nós vamos ver em detalhes 4 ou 5 apenas, mas antes de nós falarmos das colônias, nós precisamos colocar isso tudo embasado na codificação. Não dá para falar nada da doutrina espírita sem estar solidificado e sedimentado na codificação. É impossível, né? Eu entendo que não dá para falar de doutrina espírita de forma pessoal, personalista, a não ser embasada aqui. Então vamos ver, olha. Nós vamos usar muito o Livro dos Espíritos, né? Basicamente ele para embasar a questão das colônias, é onde você vai ver o seguinte, olha. A questão, quando Kardec é indagado sobre céu e inferno, que nós sabemos ser uma alegoria, mas da época da compilação de O Livro dos Espíritos nós não tínhamos essa noção. É muito claro que céu e inferno não é um lugar circunscrito, não é um lugar físico. Sim, é um estado infernal ou um estado celestial, na verdade. Todos nós, enquanto espíritas, já conhecemos isso. Kardec deixa claro, olha, que apenas os gozos são inerentes, né, ao grau de perfeição do espírito. Ou seja, a satisfação, a alegria e o bem-estar, tudo está diretamente ligado ao nosso estado de perfeição, ao nosso estágio de perfeição. Tanto faz encarnado ou desencarnado, né? Pode ver que muita gente tem felicidades e alegria com coisas que outros não têm alegrias e felicidades com as mesmas coisas. Porque é próprio da natureza evolutiva ou estado, né, de aperfeiçoamento ou em busca da perfeição que cada um de nós nos encontramos. Então, cada um tira, né, olha, de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. É aquela velha história, né? A vida é feita por escolhas e elas que determinam o nosso estado infernal ou o nosso estado celestial, tá certo? E disse que não há nenhum lugar circunscrito ou fechado, veja, especialmente destinado a uma coisa ou outra, mas Kardec está se referindo a céu e inferno, ok? Kardec também, o Espiritismo não é uma doutrina acabada e nem fechada. Pode e deve sim incorporar novos pontos que não forem, veja, que não foram definidos no início da codificação. E também diz que haveríamos de nos ajustar e aceitar o erro ou incorporar o princípio novo. Curiosamente, os senhores e as senhoras presentes conhecem algum princípio novo, alguma coisa que contradisse o que a doutrina falou até hoje? Com certeza não, porque não houve ainda. Ao contrário, o que a ciência fez veio corroborar ou comprovar princípios ditos lá na antiguidade por Kardec, através dos espíritos, de ideias que a ciência só mais tarde veio a averiguar e a constatar. Mas nada do que está na doutrina foi contradito pela ciência. Não existe até agora. Poderá existir? Pode ser que sim, pode ser que não, mas até o momento, não. Olha, ainda Kardec, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque ele é inovador ainda, né?
Porque se novas descobertas lhes demonstrarem estar um erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Veja, se modificará. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceita. Então, por isso que ele fala que é uma doutrina aberta. Ela não está fechada. Tá certo? Na 530 e 31, olha, de acordo então com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem nem tais como os homens os imaginam. Nós já sabemos que não. Mas veja, o livro foi escrito em 1857. Tá certo? Então, naquele tempo, essa ideia de ser inferno era amplamente divulgada e aceita como um lugar circunscrito, ou seja, físico até, que a gente morreria e arderia no inferno, ou viveria em paz celestial. E aí no meio tinha o purgatório, lembra? Quem estava no purgatório tinha um pé em duas canoas, uma no inferno e outra no céu. Ia depender do sujeito, como é que ele se comportasse ali no purgatório para pular para o inferno ou para pular para o céu. E aí a gente ficava pensando, né? Esse Deus da época era mesmo muito cruel, que dava a possibilidade de jogar um dos seus filhos criados no inferno, porque ir para o céu é fácil, o problema é ir para o inferno. Então, Kardec deixa muito claro que ele estava se referindo a inferno e paraíso, tá certo? Ó, são simples alegorias por toda parte a espíritos ditosos e inditosos, olha. Mas como já se foi dito, ó, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Observe que nós temos amigos, familiares, simpatizamos com uns, antipatizamos com outros, repelimos outros tantos. Por quê? Tudo se dá nesta ordem de simpatia, de empatia que nós nutrimos uns pelos outros. Ó. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Onde queiram. Isso só na perfeição. E se eu desencarnar agora e queira ir repousar na cidade nosso lar? Possivelmente eu vou lá naquela parte do umbral do nosso lar. É nosso lar, só que é no umbral. Né? Então é bem assim mesmo. Aí se eu tivesse evolução moral e espiritual, eu nem ia querer ir para nosso lar, eu queria ir para Júpiter, que é muito mais elevado e muito mais interessante. Mas nós estamos longe disso. Júpiter, nós vamos falar de Júpiter lá na frente, viu? Kardec, ó. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só há na imaginação do homem. Só existe na nossa imaginação. Provém da nossa tendência de materializar, de circunscrever as coisas, de estabelecer um lugar físico, porque nós vivemos no mundo material, de referência. Então é natural que a gente assim pense. Porém, ao desencarnar, as coisas se modificam. Vê-se, portanto, que o foco é a ideia de céu e inferno. Kardec ainda, tudo isso é para falar de céu e inferno, olha. Como locais de pena e gozo eternos. Logo, não deve ser tomada a resposta à questão 87. Na questão 87 de O Livro dos Espíritos é dito que os espíritos estão por toda parte. Aonde é o mundo espiritual? Onde está o mundo espiritual? Aqui e acolá, em todos os cantos, porque nós somos estamos envolvidos pela natureza do mundo espiritual. Então, não há um lugar específico, né? Aqui ou acolá, tá certo? Então, se estão por toda parte, olha, como algo... Nada disso pode dizer que vai se contradizer sobre as colônias espirituais, vinda de várias fontes, conforme nós vamos demonstrar o seguinte. Então, isso aqui dito sobre céu e inferno, não é contraditório a respeito das colônias. Por que não é? Porque céu e inferno é uma teoria antiga, né, do catolicismo, muito antiga, lá do início da humanidade, em que, para amedrontar o fiel, os, então, representantes da igreja diziam que, olha, você toma cuidado com o que você faz, porque quando você morrer, você pode ir para o céu ou para o inferno. Né? Para nós aqui que já passamos dos 50 anos de idade, isso faz muito tempo, né? Os que estão aqui que já passaram dos 50 como eu, lembra muito bem que as nossas mães e as nossas avós diziam, menino, você toma jeito, senão você quando morrer vai para o inferno. Né? Aquelas ameaças terríveis, né? Tem que ser obediente a Jesus, senão, olha, você quando morrer vai para o inferno. Eu vi isso muito da minha avó, não da minha mãe. Meu reino não é deste mundo. Essa frase, essa fala do Cristo, ela é muito séria e nós vamos usá-la implicitamente nas falas das colônias. Olha, ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, né? Por quê? Para ele, todos vivem. Nós estamos vivos cá ou lá? Ou aqui
ou no mundo espiritual. E é Jesus também que fala que há muitas moradas na casa do Pai. Tudo isso para corroborar com a ideia dos espíritos mundo afora. Ó. Na 234 do livro dos Espíritos, ó, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Essa é a pergunta, a resposta. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques. Vamos parar na palavrinha bivac. Alguém aqui alguma vez já teve a oportunidade de, ao ler o livro dos Espíritos, passar pela leitura da palavra bivaques? Não, né? Sabe o que isso significa? Que a gente não leu direito a questão, porque ela está justamente na pergunta 234, na resposta dela. Ó, essa palavrinha lá, o que são bivaques? Podem ser feitos com abrigos naturais ou construídos, de campos onde descansam de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos. A gente se ajunta por afinidade, lembra? Ó, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Bivaques. Como é que é isso? Sabe quando você pega lá na sua cozinha e resolve fazer um bolo? Você pega ovos, óleo, farinha, fermento, pega leite, pega os ingredientes, bate tudo, faz uma massa. E dessa massa você transforma num pão, ou num bolo, ou num cupcake. O que você fez? Você criou um produto e transformou aquele produto em algo palpável. O bivac é construído através de energias dos espíritos. Né? Eles montam acampamentos, vamos usar essa expressão, é bem esse mesmo termo, em lugares necessários e apropriados para, por exemplo, conferências dos espíritos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Na 235, os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios, né? Claro que permite, e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então, nós nunca vamos para o estado de moradia definitiva enquanto espíritos antes do refazimento da morte física. Nunca. Salvo os espíritos que já se adiantaram, que são raros e poucos. De modo geral, nós desencarnamos e passamos a viver em algum espaço, em algum ponto da erraticidade espiritual, né, que são intermediárias, para nós atingirmos a posição lá adiante, mais adiante, que vai nos dar condição e conforto. Tem uma extensão da pergunta: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, porque ninguém é preso em canto algum, olha, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, né, a fim de seguirem seus destinos. Então, é sempre transitório o estado de erraticidade. O que é erraticidade? Ao desencarnar, nós caímos do lado de lá no mundo espiritual, naturalmente, e já estamos na erraticidade. Aqui, nesse espaço físico, é um ponto de erraticidade dos espíritos que estão desencarnados. Isso quer dizer que nós estamos envoltos por uma leva de espíritos. E você não precisa ficar com medo, tá? E nem se desesperar, porque tu é um espírito no corpo, eles estão fora. Essa é a única diferença. Não tem nenhuma outra questão. Nós estamos no corpo, na matéria, e eles estão fora da matéria. Tanto é que nós sentimos e temos as impressões da presença dos espíritos em qualquer lugar. Não precisa ser dentro do centro espírita. Nós não invocamos espíritos somente dentro do centro. Eles não se comunicam conosco somente dentro do centro. Senão seria circunscrito só ao espaço físico da casa espírita. E não é o caso. Eles estão em toda parte. Na 236, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Porque tudo é temporário no mundo espiritual. Nada é definitivo nesse estágio em que nos encontramos. Então, é temporário. A alma não reencarna imediatamente após a sua separação do corpo. No intervalo de uma para outra encarnação, vive na condição de errante. Portanto, não há limite extremo estabelecido para o estado de errante, porém nunca é perpétuo. Isso ocorre com os espíritos inferiores. Não existem espíritos puros no estado errante. Aqui no intervalo depois do errante, está escrito assim,
Pode esse intervalo ser de algumas horas ou até de milhares de séculos. O tempo do desencarne pode ser em algumas horas ou milhares de séculos. A gente costuma dizer, brincando, mas isso é uma baita de uma verdade, que o sujeito desencarna e reencarna e deu conta que se desencarnou. De tão rápido que o reencarne se dá. E isso sempre em situações próprias e adequadas e necessárias a cada um, não é uma regra. É uma exceção à regra, de acordo com a necessidade de cada espírito, que vem a desencarnar, ele precisa retornar a esse mundo com brevidade. Do contrário, nós podemos ficar até, está nesse intervalo de tempo aqui, a cor não aparece, até milhares de anos desencarnados. É um fato, né? Na 224b, a permanência na erraticidade pode ser prolongada a critério do espírito, a fim de continuar estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. As pessoas perguntam, enquanto eu estou na erraticidade eu faço progresso? Não, eu me preparo para vir fazer progresso aqui. Lá eu vou estudar, vou me preparar, vou me organizar para retornar ao mundo físico e aqui aplicar aquilo que eu estudei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, para aqui progredir. Vou dar exemplos práticos. Onde anda o espírito de Thomas Edison? Onde anda o espírito de Freud, Sigmund Freud? Onde é que anda o espírito de Johann Sebastian Bach? Onde anda o espírito de Napoleão? Onde anda o espírito de Hitler? Pode estar reencarnado num dos nossos lares. A gente não sabe. Ultimamente, quando alguém me fala de um anjinho pequenininho, brincando, saltitante, alegre, eu falo assim, você não sabe o que está aí dentro. Porque a gente não tem a mínima noção do que está ali dentro, encalacrado naquele corpo físico. Não temos ideia. Pode ser uma alma grandiosa, especial, com um baita de um processo evolutivo aqui, mas pode ser uma alma difícil, comprometida, que vai dar muito trabalho à família, vai dar muito trabalho à sociedade, vai dar muito trabalho a todo mundo, porque é um espírito de natureza rebelde, comprometida, e veio ao mundo para o processo evolutivo. Mas ali pode ter um Einstein, pode ter um Sebastian Bach, pode ter um Beethoven, né? Pode ter um Freud, pode ter um grande filósofo, pode ter um Shakespeare, né? Pode estar ali uma alma de estatura preparada para trazer progresso ao mundo. Todos vocês naturalmente já ouviram falar aquilo que eu vou citar aqui, eu tenho plena certeza disso, como espíritas atualizados e informados que são, que acessam a internet, que ouvem muita coisa, devem ter ouvido Divaldo Pereira Franco falar que entre 2019 e 2025, e está aí às portas de 2019, vai retornar ao mundo, já estão preparados para retornar ao mundo, uma leva de espíritos de alta hierarquia e de nobreza de caráter. Espíritos, aqueles da antiguidade, os pensadores, os filósofos, os grandes cientistas, os grandes sábios, os grandes pesquisadores. Vêm ao mundo, vão reencarnar no planeta todo, espalhado aqui e acolá, mas curiosamente uma grande leva vem para o Brasil, porque nós estamos precisando de um empurrão urgente para a gente melhorar. Eles virão para este mundo impulsionar o progresso da humanidade. Já ouviram falar também que Emmanuel está encarnado há 12 anos no estado de São Paulo, numa cidade do interior? Ou nunca ouviram falar disso? Com certeza já. Divaldo tem um vídeo na internet onde ele fala dos grandes espíritos que voltam ao mundo. Onde anda o espírito de André Luiz? E tem gente ainda psicografando em nome de Emmanuel. Olha que coisa danada que é. Como se ele tivesse desencarnado ainda, né? Olha que curioso. E Divaldo vai mais longe. Nessa condição do espírito livre, com proveito da condição de vir ao mundo e proporcionar à humanidade progresso, segundo Divaldo, Emmanuel vai trabalhar na área da educação. Quem já leu Emmanuel, quem leu todos os seus livros, sabe que ele é um especialista em educação. Profundo conhecedor da alma humana. Então, era natural que o espírito viesse a este mundo e fosse trabalhar na sua habilidade, que é o que ocorre com todos os espíritos que vêm ao mundo. Nós vamos trabalhar na nossa habilidade, não é de outro jeito, né? Na 230, no estado errante o espírito pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, porque tem os preguiçosos que não querem nada, né? Mas é na existência corporal
Aqui, ó, aqui põe em prática as novas ideias que adquiriu. Por que adianta lá no mundo, você fazer estudos profundos, se especializar, se adiantar, conhecer o universo? E aí? Se você não vem para cá e não põe isso para todo mundo, né? Não transfere o que você sabe, não transfere o que você aprendeu, não faz com que outros participem desse conhecimento, desse aprendizado, não teria sentido. Então, é no mundo físico, é na erraticidade que você pode se aperfeiçoar, sim, mas é no mundo físico que nós vamos colocar em prática realmente todo esse aprendizado, esse conhecimento. 2.3.2, pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. Aí muda tudo. Se o espírito elevou-se, então ele já ascende a outros mundos, ele já alcança outros estágios nas chamadas moradas do Pai. Não foi Jesus quem disse: há muitas moradas na casa de meu Pai? Talvez alguns de vocês não saibam, mas uma grande parte deve saber, que há muito tempo atrás Bezerra de Menezes foi convocado pela alta espiritualidade do mundo espiritual, e lhe foi oferecida a possibilidade de ele ascender a mundos superiores, na hierarquia dos mundos espirituais. E Bezerra simplesmente recusou o pedido que lhe foi apresentada, a sugestão que lhe foi dada. E por que ele recusou? Ele disse assim: eu prefiro continuar na crosta terrestre, onde há muita dor e sofrimento, e eu não teria paz e sossego em minha alma, sabendo que meus irmãos terrestres ainda sofrem muito. Eu quero ficar por aqui para continuar a contribuir com a humanidade. Isso já mostra a grandeza do sujeito, né? Ou do espírito Bezerra de Menezes, em vou largar esse mundão de meu Deus aí que só tem miséria e vou viver no paraíso lá em Júpiter, lá em Saturno, lá em Urano. Não, preferiu continuar dedicando todos os esforços com suas enormes e grandes falanges em prol da necessidade das nossas dores ainda, né? O mundo dos invisíveis é como o vosso. Olha só o que Kardec vai dizer. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, o dos invisíveis, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito. Veja, aurido, ou seja, adquirido, né, nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. Então, olha que importante que ele vai dizer, está na Revista Espírita de 1865, Mesmer, Espírito, quem declara: o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso, é o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino do além-túmulo. Nós somos uma cópia muito ruim do carbono do mundo espiritual, muito ruim, em razão da condição evolutiva de todos nós que aqui nos encontramos. A Terra ainda haverá de ser um estágio de perfeição e paraíso. Porém, nesse instante ainda de provas e expiações, marchando lentamente para o estágio, né, de regeneração que nos encontramos, nós somos uma pálida imagem do que é o mundo espiritual. Vocês vão ficar abismados com o que nós vamos mostrar lá na frente. Leon Denis, depois da morte, esse livro aqui, na página 235, ele declara isto: o espírito, pelo poder da sua vontade, veja, poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço. Lembra dos bivacs? Combina-os e os dispõe a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas de cores brilhantes de zimbórios, que são coberturas hemisféricas, resplandecentes, circos imensos onde se reúnem conselhos delegados do universo, templos de vastas proporções, onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Olha aqui, pelo poder da sua vontade, ele opera os fluidos do espaço. Portanto, quanto mais moralmente evoluído e adiantado é a alma, mais facilmente ela vai fazer a manipulação, no bom sentido, destes fluidos, construindo estruturas. Isso tudo é para corroborar com o que você vai ver das colônias. Tudo isso é reforço
que vem em favor, né, da ideia das colônias espirituais. Conta-se nos anais da espiritualidade que da última vez que houve uma conferência no mundo espiritual, isso por volta do ano de 1800, reuniu-se naquela época todos os dirigentes do mundo numa assembleia divina. Nesta assembleia foram levados naquela madrugada para aquele encontro, numa área específica do mundo espiritual, os espíritos de todos os dirigentes do planeta naquele momento. Todos, sem exceção. Nenhum deles ficou ausente. E naturalmente, havia alguns espíritos importantes presentes nessa assembleia. Um deles era o espírito de Napoleão. Quando Napoleão adentra no espaço dos bivaques construídos para a finalidade do encontro, toda a assembleia que lá se encontrava curva-se a Napoleão, dada a estatura espiritual daquele espírito. Só que Napoleão estava na terra, na França, fazendo muitas estripulias. Criou um imenso exército e estava dominando a velha Europa. E estava avançando já nos continentes asiáticos, pronto para tomar, sob suas botas e poderio, o mundo. E aí o mundo espiritual precisava dar um jeito nisso. Não era o papel de Napoleão, ele não tinha vindo ao mundo para essa finalidade, ele tinha vindo ao mundo com o papel de libertador e não de escravizador dos povos. E aí o que aconteceu? Nesta assembleia, todo mundo se curva a Napoleão, Napoleão continua cabisbaixo, sem enfrentar, sem os olhares da assembleia, e adentra aquela assembleia o espírito que concitaria a todos a paz e a mudança do planeta, do mundo naquele momento. Ao adentrar no recinto, o espírito que dirigiu e coordenou naquela madrugada por quase 3 horas de exposições e diálogos com todos aqueles espíritos, Napoleão não suporta a presença daquele espírito e entra num choro convulsivo. E se curva de joelhos à frente daquela estatura espiritual, à época com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. O ano era 1800. Mais tarde, nasce na França Allan Kardec. E concita a todos, especialmente Napoleão, a mudar os rumos e os caminhos dos seus atos. O que acontece no final daquela assembleia, alguns meses depois? Napoleão se proclama auto-imperador. Fez tudo o contrário, como um adolescente rebelde, que recebe uma ordem dos pais e faz exatamente o contrário daquilo que lhe é solicitado. E aí, ele resolve, no seu intento de guerra, dominar a União Soviética. E comanda um exército de 50 mil homens. Hoje, 50 mil homens para um exército não é nada. É desprezível dado o poderio bélico do mundo. Mas naquela época, 50 mil homens no exército era um negócio assustador, estrondoso. Todos eles armados, muito bem, fortemente armados. E aí Napoleão então resolve invadir a Rússia. E começou a invadir. O que o povo russo sabiamente fazia? Lá vivia-se tudo por vilarejos e por estâncias pequenas. Não era grande a União Soviética como mais tarde se tornou, né? Eles, sabendo do intento de Napoleão, o que eles faziam na medida que Napoleão avançava para dentro da Rússia? Eles recuavam para dentro da Rússia, que é muito gélida, muito fria, e levavam todos os víveres, não deixava nada nos vilarejos. Onde Napoleão chegava não tinha um víver, não tinha um alimento, não tinha absolutamente nada, não tinha medicamento, não tinha remédio. E com isso foram morrendo de fome, frio e de doença os soldados de Napoleão. Dos 30 mil ele matou 20 mil, sem um disparo de fuzil. Não morreu ninguém do outro lado, somente do seu exército. E aí Napoleão naturalmente percebe o erro e o engano estratégico e volta para a França. É quando ele é destituído e é exilado na ilha de Santa Helena. Tiraram-lhe o poder. O mundo espiritual precisava fazer alguma coisa para conter, a fúria de Napoleão. Não teve outro jeito. E é assim, quando o mundo espiritual vê que a gente não está andando na reta, ele desvia a gente para cá e nos quebra as pernas. Não no sentido literal. Nos coloca em dificuldades, nos coloca em situações para que a gente repense e reavalie a caminhada e a trajetória. Foi isso que aconteceu com Napoleão. E tudo isso dentro dessa estrutura
curiosamente dentro dessa estrutura. Aqui no meio está escrito, olha, segunda ordem dos espíritos, aqui, ó, não está aparecendo por causa das cores, né? Não sei qual é a razão. Então, a ordem dos espíritos, vamos ver, a primeira ordem, olha, que a gente chama, a terceira ordem, perdão, invertida, a primeira está aqui em cima, ó. A terceira ordem é a fase da lagarta, é quando nós estamos nos arrastando no mundo, ou seja, olha, nós temos ainda ideais pouco elevados, olha aqui, ó, o predomínio é da matéria sobre o espírito propenso ao mal. Nessa terceira ordem nós temos da 7ª à 10ª classe, que vai, olha, aqui, ó, tá aqui, ó, classe, ó, tá vendo, ó? Tá escrito assim, ó, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Então aqui, ó, propensos ao mal, de ideais pouco elevados. Então nós estamos ainda na fase da lagarta, se arrastando no planeta. Depois a fase do casulo. Olha aqui, essa é a segunda ordem que vai da 2ª classe à 5ª. E consequentemente na 3ª, da 6ª à 10ª, que são 10 ordens que está posto lá no livro dos Espíritos. Então aqui nós temos, olha, os superiores, ó, espíritos de sabedoria, sábios e classe dos benevolentes. É a fase do casulo, é quando a gente já está começando a amadurecer os potenciais, as habilidades, né, que a gente tem enquanto alma. E lá na primeira ordem, claro, só os puros, é a fase da borboleta, onde nós já temos asa e podemos voar e ir para em qualquer canto do universo. Aqui já não há mais limites. Até aqui nós estamos limitados, daqui para frente não estamos limitados. Então, só para a gente ter uma ideia, para corroborar, para que a gente comece a falar das colônias espirituais, tá certo? Ó. A história da formação das colônias ela é antiga, olha. Lá na estrutura do mundo antigo já existia a colônia socorrista moradia, que era uma espécie de pré-colônia do nosso lar. Já existia. Né? Nosso lar foi fundado pelos portugueses, a gente sabe disso aqui, no livro do Nosso Lar você vai encontrar isso, ó, que eles encarnaram no Brasil, ó, nesse século aqui 16, olha, tá certo? Eles é que criaram essa estrutura aqui, olha, e veja bem, ó, como uma das mais antigas, né, ligadas às zonas bem inferiores para atendimento à população do umbral, assim denominada a região espiritual habitada por espíritos trevosos, olha. É esse pessoal aqui que já estava lá na lida, segurando a onda do mundo espiritual que faz permanentemente pressão no nosso mundo material, né? Ó. Temos a casa transitória de Fabiano, ó, em Obreiros de Vida Eterna. André Luiz fala, né, dessa instituição, ó, e fala quem era Fabiano de Cristo, que era um sujeito, né, que vivia no Rio de Janeiro, olha aqui, tá certo? Ó, devotado servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro. Fabiano de Cristo era católico, para quem não sabe. Né? Veja só que interessante, olha. Criou a casa transitória. A cidade espiritual de Nova Alvorada, só para citar, ó, tem lá cerca de 250 milhões de habitantes de espíritos. Quanto que tem encarnado na Terra hoje, aproximadamente? 7 bilhões e meio, bilhões e meio de espíritos na matéria. Ó, na Alvorada Nova, lá transitoriamente tem 250 milhões. Tá certo? Ó. Sua criação remonta ao período anterior ao surgimento do Brasil, ó, tendo Gandhi e Pedro II como alguns dos seus dirigentes. Ó, Gandhi e Pedro II. Todo mundo sabe que Dom Pedro II, na história do Brasil, era, para quem já leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, era Eliel, o espírito de alta hierarquia, pré-posto de Cristo na Terra, então reencarnou como Pedro II para promover a independência do país, porque já se havia e se tinha um plano para esse país, né, se tornar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no porvir, no futuro, aonde as coisas do mundo se convulsionariam gravemente e o Brasil seria o povo acolhedor de todos eles. Tanto é que no Brasil, né, foi feita uma miscigenação de raças. Aqui não existe o brasileiro puro. Né? Começamos com os índios, vieram todos os povos para cá. O brasileiro puro mesmo quem é? Não se conhece de verdade. Então por quê? Miscigenizou as raças aqui. Gandhi e Pedro II são alguns dos seus dirigentes, não são os únicos. Você veja, espíritos de alta hierarquia,
na elevação espiritual que cuidam disso. Aqui é só uma imagem, ó. Olha só, o universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade, e essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Ó, é a condição de eleitos que a gente cria para si mesma a possibilidade de viver uma dessas esferas boas. Aqui só para a gente ter uma noção, ó, da estrutura da Terra, olha, a crosta terrestre, né, que é o que está em torno do planeta, o manto, né, que é isso aqui tudo, é um manto magnético, e o núcleo, que é o centro, olha. E aqui os continentes, né, os mares, vamos dizer assim, e das placas tectônicas. Então você veja que é uma estrutura extremamente toda, né, ajustada entre si. E nós estamos, só para vocês entenderem, ó, as cidades espirituais, as colônias espirituais, elas estão entre a crosta terrestre aqui, ó, na periferia do planeta, tá vendo? Aqui, ó. 1, 2, 3, vai até 7. O 1 aqui, ó, é a Terra, tá certo? Ó? E partindo do centro da Terra para fora, nós vamos encontrar 7 estágios, ó. Umbral grosso, tá vendo aqui, ó? É aqui que está situada a cidade Nosso Lar, nessa esfera, bem aqui, a Alvorada Nova também está aqui. Umbral médio, 2, ó, 3. Umbral superior, ó, onde se localiza Nosso Lar e Alvorada Nova. 4, região de arte, cultura e ciências. 5, 6 e 7, já vem as outras colônias, para a gente entender a estrutura do planeta, ó. Região do amor fraterno universal no 5, ó, 6, diretrizes do planeta onde vivem os mestres ascensos, nós vamos falar dessa colônia lá na frente, e 7 é a abóbada estelar onde se encontram os outros planetas, ó. Tá vendo aqui, ó? Em torno. Essa é a estrutura geofísica e geoespiritual da Terra. Quem são os mestres ascensos? A palavra ascenso já diz, eles ascenderam. Bezerra de Menezes é um mestre ascenso, mas que ainda continua na Terra. Ele poderia estar acima de tudo isso, ó, que estão em busca de evolução espiritual na Terra. Ó, e ascensionados porque já encarnaram e evoluíram hierarquicamente, afastando-se das limitações do plano terreno em direção à luz, à ascensão espiritual. Isso explica porque Bezerra preferiu ficar aqui. É um mestre ascenso que já poderia ter partido, ó. No mundo espiritual, é agora que nós vamos nos surpreender. Ó, há terras como no nosso mundo natural, há planícies e vales, montanhas e colinas e também fontes e rios. Há cidades e nessas cidades há palácios e casas. Há escritos e livros. Médium Espírito Palissé, psicógrafo Victor Sardot, em Revista Espírita, agosto de 1858. Nada do que vocês estão lendo aqui saiu da cabeça do Valci, tudo embasado nas bases doutrinárias da doutrina espírita e na codificação, tá certo? Ainda como nós, os espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios destinados especialmente a essa finalidade. De novo, o médium mesmo, na Revista Espírita, agosto de 1858. Vamos lá. O que rege a formação das colônias? Era óbvio, né? É afinidade. Não tem outra regra, tá certo? Ó. Isso aqui são só os nomes. As chamadas comunidades espirituais ou as colônias são de diversos tipos. Elas podem ser socorristas, correcionais, estudo e desenvolvimento de artes, pesquisa e autoconhecimento científicas e muitas outras. Então veja que as finalidades são várias. Elas existem em torno do nosso planeta e estas são algumas colônias espirituais que estão sobre o nosso país. Elas estão em todo o planeta, mas no Brasil onde ela tem o maior número de concentração de colônias, ó. Então está aqui, ó, Socorrista, Campo da Paz, Transitória, Redenção, da Música, Eurice Barçanufo, Morada Nova, Nosso Lar, Casa do Escritor, Triângulo Rosa e Cruz, Esperança, Moradias, Porto da Paz, Confraternização, Meimei, Cruzada, Gardemônio. São só nomes, para a gente ter uma ideia. E com certeza nós não vamos ver todas elas não, senão a gente ia sair daqui 3 horas da madrugada. Eu até ficaria. Depoimento sobre a realidade espiritual. Ó, a verdadeira religião cristã, de Emanuel Swedenborg, pastor luterano. Antes da codificação espírita, esse sujeito, por médiuns que já existiam em todos os cantos, né? Médium não é exclusividade nem atributo especial de ser espírita ou da doutrina espírita, todos nós sabemos disso. A França tinha muitos médiuns antes da codificação,
né? E que ainda não existia codificação. O que ele diz? Pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual, há terras como no nosso mundo natural, há planícies e vales, montanhas e colunas e também fontes e rios. Há cidades e nessas cidades há palácios e casas, há escritos e livros. Há funções e comércio, há ouro, prata e pedras preciosas, em uma palavra. Há, tanto em geral como em particular, todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Nós estamos falando de um pastor luterano, por isso que ele usa a palavra céu, não é por outra razão, tá certo? Então você veja, não é ninguém especificamente espírita ligado à doutrina afirmando o que nós aprendemos mais tarde na doutrina. Revista Espírita, agosto de 58. Para certas pessoas convencidas, olha o que vai dizer Kardec. Isso é Kardec dizendo, para certas pessoas convencidas da existência do Espírito, e aqui não cogito de outros, ou seja, ele se dirigia aos espíritas, né? Deve ser motivo de espanto que, como nós, espíritos, tenham suas habitações e suas cidades. Não me pouparam críticas. Casa de espíritos em Júpiter? Você veja bem, em 1858, Kardec falar isso, era mesmo estrondo. E, obviamente, ele foi muito criticado e foi muito debochado por afirmar que haviam casas e espíritos em Júpiter, que a gente mal entendia a vida na Terra, naquele momento. Mesmo espírito, agosto de 58, está lá. Os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, após o terem sido na luta. Veja, não ganharam isso no mundo espiritual, foi vivendo na Terra, encarnando aqui, após o terem sido na luta. Daí, as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm suas festas, né? Suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. As colônias espirituais situadas sobre o território brasileiro são as mais antigas do planeta, né? Muitas delas são colônias terrestres, ou seja, ainda muito presas ao karma planetário. São, portanto, umbralinas, onde se trava a luta do bem para suplantar o mal. Este plano encontra-se bem próximo à Terra, ainda possui muita densidade e é formado por espíritos voltados, para o poder e o domínio, que não reconhecem a vida espiritual. O maior problema do homem na Terra é quando ele não reconhece a vida espiritual como realidade. É só ver os governantes mundo afora, ver a humanidade que nós temos no planeta, quantas loucuras nós praticamos, porque desconhecemos a vida após a morte e achamos que tudo se encerra no túmulo. Então eu posso fazer o que eu quero, porque eu vou morrer mesmo e tudo me será extinto e apagado, né? Tem até uma expressão no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: morto o animal, extinto o veneno? Não. A gente continua carregando esse veneno, na verdade, né? Porque a gente continua fazendo do mundo um lugar infernal. Esta é a verdade. Colônias espirituais é igual a comunidades espirituais, que é igual a cidades espirituais, que é igual ao mundo transitório. Tudo passa. Lembram? Só para reforçar, é afinidade. Moradas espirituais. Está lá, Colônia das Águas. Tá certo? Próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se, no sentido em que correm as águas do grande rio, no seu encontro com o mar. Sua especialidade, receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Aqui é um mapa do Brasil, olha a extensão dela, na área do Amazonas. Estão vendo? Olha só. Toda colônia tem uma especialidade, todas, sem exceção. Ela não se forma aleatoriamente e por circunstância gratuita. Ela é específica. Você fala, mas meu Deus do céu, esses espíritos vão para cá? Vão aqueles que estão em condição de eleição para o repouso. Mas muitos de nós ficamos na erraticidade. É aquela história que quando o sujeito se apresenta na reunião doutrinária, né, de mediunidade, aonde ele está preso e arraigado ainda no lar que morava. Nem saiu dali ainda, que dirá ir para um lugar que possa acolher
né? E fazer com que ele se reconforte. Ó, fica no norte de Minas, passando pelo extremo sul da Bahia, passando por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Ó. Realiza-se grande socorro a recém-desencarnados através de missas. Olha a palavra, missas. Visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas Santas Casas de Misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Deixa os católicos saber disso, que a gente acolhe eles numa colônia espírita, né? Vão ficar preocupados, porque não é o dogma católico. Mas veja, a doutrina é amplamente solidária. Ela não poderia deixar de fora espíritos de outras crenças, porque não faz parte da compreensão espírita. Até porque nesse estágio aqui, olha, o que nós sabemos ou compreendemos em termos de consciência? Quase nada. A gente desencarna e nem tem noção que desencarnou. A gente não tem noção, não tem ideia. Onde a gente se encontra, nós estamos perdidos, né? Colônia da Praia, fica no sudoeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. Alguém já foi aqui lá nessas praias? Dos presentes? Não, eu já tive o prazer de estar aqui, ó, em Marataízes e nessa Praia dos Franceses. É paradisíaco o lugar. É para ficar lá e não querer voltar para casa. É um mundo, né, fantástico. Só que a gente tem que voltar para a realidade depois, né? Acaba as férias, acaba o dinheiro, a gente volta para o mundo infernal. Aqui é um paraíso. Então olha onde que está a colônia, aqui no mapa, ó. Tá vendo aqui, ó, na beirada do mar, ó. É voltado para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, ó, ecologia, desenvolvendo estudos e mantendo observações atuantes no equilíbrio exercido pelo oceano. Na estrutura do planeta, olha, funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Então aqui não tem qualquer espírito. Já tem a moçada mais elevada, mais preparada para fazer todo esse trabalho aqui de vigilância. Ó. Colônia das Flores. Vocês vão se surpreender agora, olha. É uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Quer ver a surpresa? Como ponto de referência no Paraná, estão próximo à União da Vitória, a Londrina, adentrando São Paulo, a cidade de Presidente Prudente, Pereira Barreto E você pensou que quando desencarnasse fosse para o nosso lar, né? Está aqui em cima na esquina, ó. É logo ali. Só que tem um pormenor. A imensa maioria de todos nós não vamos para essa colônia. Mesmo ela estando aqui em cima. Quer ver? Especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas do câncer e que quase conservam a impressão da doença no perispírito. Então você se dê por feliz em não precisar ir para lá. Né? Porque ela é muito específica. Ela é muito especial. É para aqueles que desencarnaram na Terra, vitimizados pelo câncer, de qualquer natureza o câncer, que compromete muito a vida física, compromete muito a vida emocional, compromete muito a vida espiritual, porque é uma doença insidiosa, difícil de lidar, difícil de tratar, difícil de conviver com ela, principalmente quando se sabe desde o princípio que ela é fatal, né? Então, não queira ir para lá. Olha no mapa o tamanho da colônia. Ó, olha o tamanho. Olha onde ela começa e olha onde ela vai terminar. Aqui era Araçatuba. Né? Aproximadamente, porque o mapa está muito ilegível. Mas veja só, ela abarca praticamente todo o estado de São Paulo. Ó. Entra no quase metade do estado do Paraná, metade de Santa Catarina, lá em cima em Goiás, metade, 1/3 de Goiás. É imensamente, é uma das maiores, não é a maior, mas é uma das maiores. Tem a Nova Esperança, ó, que pode ser chamada de colônia de estatística planetária. Aqui que vem a informação, ó, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem, que permanecem no orbe planetário. Todo mundo está registrado aqui. Todos nós temos ficha aqui, ó. O que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos, entre os encarnados e desencarnados. A soma dos que estão lá e dos que estão cá dá em média 30 bilhões de almas que estão reencarnando ao redor do planeta Terra. Então, ó, veja só, nós temos aqui um registro, né?
Ela se localiza bem próxima à cidade de Palmelo, Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas. Apesar de ela ter uma área pequena, mas olha a função dela. Né? Então aqui estão trabalhando os prepostos do mundo espiritual nos processos de reencarne de todos nós. Faremos parte de uma colônia espiritual dessas proporções quando desencarnarmos? É uma pergunta. Tu responde para você mesmo aí, tá certo? Como vivemos? Escolhemos o bem? Buscamos a paz? Tudo está em nossas decisões. Isso aqui é livre-arbítrio. Podemos viver numa colônia? Podemos. Necessariamente? Não sei. Cada um de nós é que está construindo para si o mundo próprio. Né? Tudo que nós fazemos na nossa caminhada atual agora, na nossa vida diária, na nossa convivência, é a construção do nosso estado interior, da nossa condição de espírito em evolução. Então, tudo dependerá de como nós vamos agir. Buscamos a paz? Tudo está em nossas decisões. Tudo, literalmente. Nossa Terra hoje pode ser considerada uma colônia espiritual? Sim ou não? Pode, certamente que pode. Porque nós estamos aqui em estágio provisório, temporário, para ascendermos a outros mundos. E tudo dependerá de cada um de nós, encarnados aqui. Qual a diferença de uma colônia espiritual de espíritos desencarnados para uma colônia de espíritos encarnados? É uma estadia. A diferença é que aqui nós estamos na matéria com a possibilidade de adiantar o nosso processo evolutivo. Uma vez desencarnados, nós estamos em estágio de refazimento da nossa condição de desencarnados. Mas se nós estamos aqui, ela pode ser sim uma colônia espiritual de trabalho, de progresso, de evolução, de aprimoramento, com certeza. Né? Olha o que fala André Luiz. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório e nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. É aqui que está a chave, né, e o segredo das coisas. Espiritualizar-se. O que nós ainda não conseguimos fazer porque estamos na Terra. Mas é por estarmos na Terra que nós temos que fazê-lo. É por aqui nos encontrarmos, é que nós temos que nos espiritualizar. E para isso nós temos o Espiritismo. Nós temos os ensinamentos dos Espíritos, nós temos a obra codificada. Nós temos uma imensidão na literatura espírita. Só o Chico psicografou mais de 420 livros. Só ele. Fora os outros tantos médios, centenas e milhares de livros. Temos Divaldo, temos Raul. Temos uma enormidade de gente escrevendo coisas muito boas para nortear a nossa evolução e o nosso processo de crescimento. Só precisamos nos espiritualizar para tanto. E ninguém está impedido, está em condições de fazê-lo. Aqui nós vamos pular. Eu abro agora, antes de fazer o encerramento que nós vamos fazer aqui, se o público quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer questionar algo, sabe por quê? Enquanto eu falava, eu fiquei olhando no olhinho de muitos de vocês, até onde a minha vista alcançou, a preocupação e a indignação e o espanto de algumas coisas. Então aproveita o momento
E questione tudo que você tiver aí de dúvida e me pergunte. Se tiver ao meu alcance, eu vou responder. Senão a gente indica a literatura de ler, para leitura e conhecimento, porque suscita dúvidas, questionamentos. Então vamos lá. Não se acanhem, por favor. Façam as perguntas que queiram fazer. Nós estamos habituados a responder perguntas. Mas eu vou pedir um favor, um por vez. Todo mundo ao mesmo tempo não dá. Aí eu não consigo ouvir todos vocês. Aí fica difícil, né? Vamos lá, não vai para casa com essa pulguinha atrás da orelha, não. Com esse questionamento aí, mas tipo assim, será que tudo isso mesmo é verdade? No mínimo vocês pensaram, mas será que tudo isso é verdade e existe mesmo? No mínimo. Vejam que eu fiz questão de embasar no aspecto doutrinário da codificação, antes de falar da colônia. Porque se eu entrasse direto nas colônias, ficaria meio uma obra de ficção. Não ficaria? Então vamos lá. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, não tenha acanhamento, não. Não se penalize com a dúvida. Ninguém? Que sala de aula boa, aprendeu tudo, hein? Maravilha. Muito bom. Esse material, como vocês estão vendo, está sendo gravado. Depois nós vamos deixar os slides para edição, para melhorar, né, o visual dos slides, se for possível. Não sei se essa edição é capaz de tanto. E vocês podem depois, né, pegar o vídeo, sentar em casa, assistir com calma e pensar. E você tem toda a liberdade, por exemplo, de buscar na literatura, de buscar no conhecimento, né, literário, tudo isso que está aí. Nós tiramos isso de muitas fontes, de muitos lugares. Não foi de um único lugar, naturalmente, né? Para que você possa ler, corrobore, né? Com aquilo que a gente falou, com aquilo que a gente informou. E se você realmente não tem nenhuma pergunta, ou porque não tem, ou por acanhamento, se porque não tem, tá bom, mas se for por acanhamento é ruim. Então nós vamos encerrar a nossa fala com a leitura de um texto de Emmanuel que está na Fonte Viva, que é esse aqui, ó, em peregrinação, tá certo? Ó? Porque não temos aqui cidades permanentes, mas buscamos a futura. É uma carta de Paulo, né, aos Hebreus, em que ele fala isto, e Emmanuel, no Fonte Viva, no Vinha de Luz, Vinha de Luz, não é Fonte Viva, não, Vinha de Luz, ele comenta isso aqui, ó. Risível o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável ao grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Daí a nossa pergunta lá, será que a Terra não é uma colônia, um estágio momentâneo? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe, que é transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga a efêmera vestidura, de aspecto mais agradável através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui o chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e se transformam. Nos bens que incorpora o seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-a a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Quando eu li esse texto no Vinha de Luz, que é um livrinho que serve de cabeceira, o qual nós o temos e lemos toda noite antes de se deitar,
para uma rápida reflexão do dia, e de manhã o lemos novamente para uma reflexão da caminhada, da jornada diária. Quando eu me deparei com esse texto, nós já tínhamos confeccionado o trabalho das colônias, eu falei, olha, é uma luva. Quando ele diz que se dá, olha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O que é essa cidade futura? É o espaço-tempo em que a alma haverá de habitar, em que a alma haverá de estar após a sua jornada evolutiva. E a nossa jornada evolutiva, naturalmente, não é somente essa, ela não é a única, nós teremos outras tantas. Mas em algum momento essa jornada, ela tem um propósito de ascensão, onde nós vamos ascender a um mundo superior, a um mundo melhorado. Porque nós então estaremos melhorados. Nós só vamos ascender a mundos melhores na medida em que formos melhores. E para que sejamos melhores, nós precisamos atentar muito para esta reflexão. Porque ele fala, ó, se a criatura permanece na abastança, se ela respira na pobreza, se ela tem a figuração física, se ela exibe traços menos belos, por mais que o impulso esteja presente, todos os patrimônios materiais, nos bens que incorporamos, se não estás cego para nada disso, então nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo, lenta, mas progredindo. E o que vale é progredir. Então, que a gente possa ter, né, nesta oportunidade, a reflexão do tema. E vale muito toda a introdução da codificação, que faz com que a gente reveja as questões de O Livro dos Espíritos. E eu sugiro que você pegue da 220 até a 238, 36 e releia as perguntas, e você vai ver que corrobora totalmente com a ideia das colônias espirituais. Não tenha nenhuma dúvida. Como vocês não tinham perguntas, né, nós temos uma apresentação das crianças